Olá, turma, bom dia. Dando início hoje à nossa aula de geografia, a qual hoje nós vamos estar trabalhando, gente, população e trabalho, mulheres, crianças e idosos. Hoje é o tema da nossa aula, né? É o percurso 7. E nós vamos estar hoje trabalhando o ponto 1, que é a população segundo os setores de produção e a distribuição da população e os setores de produção. Vamos agora dar início e tirar nossas dúvidas junto. Peço a vocês que ouçam com atenção e observem também o que vai ser passado no vídeo. Vamos trabalhar nosso conteúdo agora. Bom, gente, vamos lá. População e trabalho. Mulheres, crianças e idosos. Como vocês estão vendo aí na imagem. Se vocês não der muito para observar a letra, ouçam atentamente a leitura que eu estou fazendo, que vocês entenderão também. Gente, ponto 1. A população segundo os setores. Gente, uma das formas de estudar a população de um país, gente, é classificá-la de acordo com os setores de produção. Quais são eles, professor? Existem três, que são os básicos, que é o setor primário, que é onde reúne as atividades agropecuárias, extrativistas, a pesca e a silvicultura. Segundo setor, gente, o setor secundário, é onde ele abrange as atividades industriais e a construção civil. Terceiro setor, professor, qual é? O terciário, que é onde ele agrupa as atividades de comércio e de prestação de serviços, como o sistema bancário, a administração pública, as atividades de saúde, educação, saneamento básico, transporte, telefonia, etc. Como vocês estão vendo aí na figura 13. Gente, em razão dos avanços científicos e tecnológicos, entretanto, muitos estudiosos apontam a existência do setor quaternário, que compreende as atividades humanas relacionadas à busca de novas tecnologias e conhecimentos. Tecnologia da informação e comunicação, das quais a informática, a cibernética, a robótica, entre outras, faz parte. Conhecimento, ao tornar-se valiosa, mercadoria comercializada no mundo e por exigir mão de obra altamente qualificada, transformou-se em setor de produção da economia, o quarto setor, que é esse a qual eu falei, o quaternário. Vocês podem ver aí nas imagens. Vamos relacionar por setor. Essa imagem A, qual setor seria? Seria o setor primário, que envolve o campo, envolve a agropecuária. A imagem B seria o quê? Qual setor seria? Seria o setor secundário, porque envolve a indústria, as atividades industriais. E o setor terciário, qual seria, professor? Seria o setor C, que envolve o comércio, a prestação de serviços, como o sistema bancário, a educação. E, professor, o setor quaternário, qual seria? Seria o D, que envolve também a saúde, a tecnologia, o avanço que a gente vê científico. Esses são os setores de cada um envolvendo dentro dessas imagens. Bom, a distribuição da população e setores de produção. Gente, segundo o IBGE, a população economicamente ativa, PA, é o conjunto de indivíduos que trabalham ou estão em busca de emprego e compõem o potencial de mão de obra com que podem contar os setores produtivos. Conhecer o número de pessoas, gente, que trabalham em cada setor ou participar de cada setor no PA é importante para fornecer dados para a avaliação da economia de um país e para o planejamento socioeconômico. No Brasil, gente, o estudo da população trabalhadora ao longo dos censos demográficos fornece elementos para compreender as mudanças na economia do país. Observe a figura 14, aí embaixo, onde tem
Brasil, distribuição do PA por setores de produção, 1940 e 2015, a 2015. Em 1940, de cada 100 pessoas que formavam a PA, que é população economicamente ativa, do Brasil, aproximadamente 70 estavam ocupados no setor primário, 10 no setor secundário e 20 no setor terciário de produção. Esses dados, gente, nos informam que em 1940 a economia brasileira tinha por base os produtos do setor primário de produção. Além disso, podemos concluir que no ano de 1940 a industrialização do país era modesta, pois empregava apenas 10% da PA, e que as cidades e a população urbana ainda era reduzida, pois apenas cerca de 20% da PA, 10% da PA, e que as cidades e a população urbana ainda era reduzida, pois apenas cerca de 20% da PA estava empregada no setor terciário, setor que reúne atividades predominantes urbanas, assim como o setor secundário. Nas pesquisas, gente, seguinte, notam-se alterações na distribuição do PA por setores de produção. Na pesquisa nacional por amostra de domicílios de 2015, observa-se que 21% da PA do Brasil se dedicava ao setor secundário e 64,5%, vocês vão olhando aí no gráfico, ao setor terciário. Ambas superando a participação do setor primário, 13%, 13,9%. Esses dados, gente, evidenciam que atualmente a população brasileira vive predominantemente nas áreas urbanas, quer dizer, vive nas cidades. Não havia ainda estatísticas sobre o quarto setor no Brasil, que é o quaternário. Bom, gente, eu acho que deu para vocês entenderem um pouquinho sobre a distribuição da população e os setores de produção, quais são os setores de produção, como era a distribuição, tá especificamente aí explícito, eu creio que dá para vocês entender, mas se tiver ficado alguma dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo e tá me perguntando. Observem essas duas páginas aí que eu coloquei, essas duas imagens, que é do nosso livro, a qual estou trabalhando com vocês. Se tiver ficado alguma dúvida, entre no meu PV e podem estar me perguntando, que eu estou aqui para tirar as dúvidas de vocês. Desde já agradeço, tenham um bom dia e até a próxima aula.